Olá, caros estudantes e professores. Aqui é Antônio Carlos, professor da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. E nesse vídeo eu vou comentar os conteúdos apresentados no volume 4 do Plano de Estudo Tutorado para a quarta semana do terceiro ano do ensino médio. Pessoal, se inscreva no meu canal, ative o sininho da notificação, deixe sua curtida e também o seu comentário com a sua dúvida se você tiver. Isso ajuda muito no crescimento do canal e também me dá motivação para continuar produzindo conteúdos como esse para vocês. Vou pedir também para você compartilhar esse vídeo para seus colegas, para que possamos levar essas informações ao máximo de estudantes em Minas Gerais. E assim, eles conseguirão entregar as atividades para seus professores e garantirão a sua aprovação. Para essa quarta semana, o eixo temático a ser estudado, produção e organização do espaço geográfico, mudanças nas relações de trabalho, inovações técnicas e tecnológicas, e as novas geografias, a dinâmica econômica mundial e as redes de comunicação e informações e transportes. O tema tópico será redes de transporte no Brasil. A habilidade que você vai conseguir absorver com esta aula será verificar a inter-relação dos processos sociais e naturais na produção e organização do espaço geográfico em suas diversas escalas. Capacidade também de identificar as contradições que se manifestam espacialmente, decorrentes dos processos produtivos de consumo. Os conteúdos relacionados serão transportes, globalização, economia e sociedade. E só lembrando, caro aluno e cara aluna, que nós temos também habilidades e conteúdos interdisciplinares com esta aula de hoje. A leitura, pesquisa, análise e discussão são necessários para o desenvolvimento de habilidades e competências importantes, onde vocês serão capazes de analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, dos âmbitos local, regional, nacional e mundial em diferentes tempos, a partir de procedimentos epistemológicos e científicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente com relação a esses processos e as possíveis relações entre eles, e também estimular o desenvolvimento do espírito crítico. O tema da nossa aula de hoje será a rede de transporte no Brasil. Com esta aula, caro estudante e cara estudante, vocês serão capazes de compreender um pouco mais sobre a importância da rede de transporte para o Brasil e também os desafios que nós temos que enfrentar nesse sentido. Então, vamos a alguns conceitos relacionados ao tema rede de transporte brasileiro. Bem, caro aluno, o Brasil ele é um país muito extenso, a grande extensão territorial sendo considerado até mesmo um país continental, com mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. E por esse motivo, uma ampla rede de transporte articulada que ligue vários pontos do território nacional, a fim de propiciar um melhor deslocamento de pessoas e mercadorias, se torna um desafio para os governantes. Até a década de 1950, a economia brasileira, como estava baseada na exportação de produtos primários, o transporte, então, basicamente era, na época, limitado ao transporte fluvial e ferroviário. Com o desenvolvimento da indústria lá na segunda metade do século XX, a política de transportes concentrou então no setor rodoviário, gerando prejuízos enormes para as ferrovias, especialmente na área da indústria pesada, extração mineral, uma vez que os investimentos foram direcionados para a atividade de transporte rodoviário, deixando então os investimentos no setor ferroviário. E como resultado disso, o setor rodoviário, que é o mais caro depois do aéreo, movimentava no final do século mais de 60% das cargas totais transportadas no país, o que poderíamos então economizar com o transporte ferroviário. Mas vale ressaltar, caro aluno e cara aluna, que o Brasil precisa ampliar muito as exportações e importações, principalmente os investimentos estrangeiros, tornando-se essencial
e necessário que os meios de transporte ofereçam condições favoráveis aos empreendedores para exercer suas funções socioeconômicas, porque os investimentos externos em nosso território, obviamente, vai necessitar da importação de matérias-primas, de produtos, para que possamos também exportar os nossos produtos aqui feitos. Nesse sentido, nós precisamos então ampliar a malha ferroviária, rodoviária e hidroviária do país. As rodovias no Brasil. Bem, o transporte rodoviário brasileiro ele é meio responsável pela maior parte dos fluxos de bens e pessoas no país, né? A importância desse transporte se veio com a atividade industrial no Brasil, quando as políticas públicas, né, priorizaram a construção de estradas para favorecer as empresas que por aqui vieram. Naquela época, o setor automobilístico, a produção de carros, né, fez necessário, então, a promoção de criação de estradas pelo país. A expectativa era de estruturar o modal rodoviário para propiciar a construção de polos industriais, de veículos aqui no país, e assim gerar mais empregos, tanto na construção das estradas, como também na atividade industrial. Embora hoje nós sabemos que o setor ele emprega cada vez menos trabalhadores nessa atividade econômica industrial, devido aí às novas tecnologias fabris, como, por exemplo, a introdução da robótica no processo produtivo. E também faz necessário entendermos que a implantação das rodovias no Brasil teve como objetivo principal a integração das diferentes partes do território brasileiro. Esse quadro começou a mudar ao longo do século XX, destacando principalmente a construção de Brasília, bem no interior do nosso país. E assim as rodovias, para integrar várias partes do país a essa nova capital, fez necessário a sua construção, como por exemplo a rodovia Belém-Brasília, Cuiabá-Porto Velho e tantas outras que tinham a preocupação de estabelecer ligações entre vários pontos do nosso território que antes estavam desconectadas. A grande crítica a essa dinâmica de transportes se deve à opção por rodovias, uma vez que, nós sabemos, devido à extensão territorial do país, se torna então um meio de transporte extremamente caro e oneroso para o governo. Em geral, as estradas costumam ter um custo de manutenção muito elevado do que outros meios de transportes, como por exemplo o ferroviário, o hidroviário. Então, o gasto com as estradas se torna um fator negativo para esse tipo de transporte. Outra questão também é o gasto com os combustíveis e com os veículos, devido então ao desgaste natural, né, de pneus, de peças dos veículos, que faz com que também se torne um custo mais elevado. Então, nesse sentido, os elevados custos e a política neoliberal de redução dos gastos públicos e investimentos estruturais tem iniciado uma campanha de privatização de várias rodovias pelo país, que teve o seu auge na década de 90, que até hoje nós temos observado a concessão pública e a privatização de várias rodovias, inclusive no estado de Minas Gerais, que nós assistimos então à privatização de várias rodovias importantes. E nós observamos que mesmo com as privatizações, a qualidade das rodovias brasileiras é bastante ruim. Encontramos problemas recorrentes, como por exemplo, acidentes aí em vias deterioradas e cheias de buracos. As ferrovias no Brasil. Bom, as ferrovias elas foram predominantemente lá no século XIX, principalmente na região sudeste. O transporte ferroviário teve esse auge devido ao período do café. Porém, ainda hoje nós encontramos ferrovias em construção no Brasil, mas as mesmas estão com obras paradas, abandonadas ou atrasadas, sem previsão de finalização. Exemplo disso é a Ferrovia Norte-Sul, que apesar de já funcionar em alguns trechos, encontra-se inacabada. As ferrovias brasileiras elas têm a função principal de transporte de mercadorias, já que na década de 90 a privatização foi realizada, passando a atender interesses das grandes produtoras internacionais, principalmente aquelas mineradoras, e a concentração dessas ferrovias hoje se localiza na região sudeste e sul. Mesmo possuindo um alto custo de construção, ao contrário das rodovias, as ferrovias possuem um baixo custo de manutenção. Nesse sentido, é um transporte muito barato na sua manutenção. As hidrovias no Brasil. O Brasil, caros alunos,
ele tem um transporte hidroviário bem menor em termos de representação e participação no sistema de deslocamento nacional. Esse dado acaba sendo contraditório, haja visto que nós temos um grande potencial desse tipo de modal. O Brasil ele possui uma rede hidroviária muito ampla, sendo que muitos rios são navegáveis, né, de forma que nem exigir a construção de grandes empreendimentos, estruturas para correção, instalação, né, de equipamentos ao longo dos rios, para corrigir então o desnivelamento de altitude do relevo. Nesse sentido, nós poderíamos aproveitar muito mais do que aproveitamos hoje os nossos rios para esse tipo de transporte. Isso ocorre devido às negligências de investimentos nas hidrovias. Pode ser justificado, de certa forma, pela existência de muitos rios de planalto. Porém, conforme já foi dito, nós poderíamos aproveitar aqueles rios de planície, que nem assim são aproveitados para esse tipo de transporte em certas regiões do país. Diante disso, uma particularidade importante é que os rios de planície, aqueles que são facilmente navegáveis, encontram-se afastados dos grandes centros econômicos, que corresponde à região sudeste. E nessa região sudeste nós temos mais os rios de planalto, que são os rios mais acidentados, que exigem então mais obras de correção para facilitar o transporte. Por outro lado, nós temos também a concentração de rodovias em áreas onde o mais indicado deveria ser de hidrovias, cujo exemplo mais notório é a Transamazônica, que é uma estrada construída, né, paralelamente ao rio Amazonas, que é de fácil navegação. A partir da criação do Mercosul em 1980, passou a exigir mais das hidrovias, né, na integração dos países do Cone Sul. Investimentos públicos nesta área foi substancial nesta época, mas insuficiente. Nós temos aí as hidrovias do Brasil. As principais hidrovias do Brasil são Tietê-Paraná, a do Rio São Francisco, do Rio Amazonas, entre outras. As aerovias no Brasil. Bom, as aerovias no Brasil ela é comandada pela Infraero, né, que é a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, criada lá na década de 70, no ano de 1973. E essa empresa pública federal ela é responsável por criar a infraestrutura e administrar todos os transportes aéreos no país. Ela comanda cerca de 66 aeroportos no país, com sede nas principais capitais do Brasil, em Belém, Brasília, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Mesmo sendo um meio de transporte de custo elevado, observamos um número maior de empresas e de pessoas que usam esse tipo de modal. Atualmente é possível encontrar uma passagem aérea por um preço compatível ou até mesmo inferior do que o transporte rodoviário. Dentre os transportes no Brasil, merece destaque o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, o Aeroporto Internacional de Galeão, no Rio de Janeiro, considerado um dos mais movimentados do país, em relação ao número de passageiros e mercadorias transportadas. Nos últimos anos, caros alunos, nós observamos, na conjuntura interna e externa, que o transporte aéreo no Brasil sofreu grandes transformações. Por exemplo, na década de 90, o mercado era dominado pela Varig, que é uma empresa símbolo da aviação nacional. Ainda atuava na época a VASP e a Transbrasil, que são empresas de importância tanto no mercado doméstico quanto internacional. Atualmente, a Latam é a principal empresa de mercado doméstico, ou seja, de transporte interno dentro do país. E no âmbito nacional, as principais linhas, especialmente as ligações entre as capitais, né, são feitas pela Latam, Gol e pela Azul. A aviação brasileira cresceu muito nos últimos anos, né, com o surgimento de novas companhias aéreas e a modernização daquelas que já existiam. Uma observação importante também a ser lembrado, que mesmo com a competição entre as companhias, a gente esperava que as tarifas melhorassem, mas isso de fato não ocorreu. No Brasil nós temos várias companhias internacionais, né? As principais são essas aqui listadas no texto: American Airlines, a TAP de Portugal, a Air France, entre outras. Depois da Segunda Guerra Mundial, a aviação comercial ela vivenciou um grande desenvolvimento, onde o avião passou a ser um dos principais meios de transporte de passageiros e mercadorias a nível mundial. O transporte aéreo é, sem sombra de dúvida, o que mais contribui para a redução do tempo e da distância. Ele é mais rápido,
mais cômodo e até mais seguro, suplantando então outros meios de transporte de passageiros a médias e longas distâncias. Em resumo, caro aluno, o que claramente nós percebemos que nos meios de transporte do Brasil, nós vamos precisar de uma maior diversificação e menos dependência do transporte rodoviário para deslocamento de mercadorias e pessoas, sendo necessário, então, a instalação de uma matriz considerada multimodal, ou seja, com vários sistemas de transportes diferentes integrados. Caros estudantes e professores, esse foi o vídeo explicativo dos conteúdos apresentados no volume 4 do Plano de Estudo Tutorado para a 4ª semana do 3º ano do ensino médio. Meu agradecimento por ter curtido e compartilhado esse vídeo. Meu forte abraço e meu muito obrigado.